Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal AT Play TV, o canal de streaming do Grupo O Timoneiro de Comunicação e as nossas redes sociais. Tu tá aqui no @Jornal Timoneiro Canoas, começa a seguir a gente, se tá no nosso canal do YouTube, te inscreve no nosso canal. Começamos hoje com esse vídeo que está indo ao ar, está sendo gravado e está indo ao ar na noite dessa quarta-feira, o nosso pós-eleição, as entrevistas pós-primeiro turno e início de campanha de segundo turno. Você já está vendo na tela aí, estou recebendo o candidato Jair Jorge, do PSD. Falaremos amanhã, estamos aguardando, está se recuperando aí de um problema também de laringe. O candidato Jair Jorge também está com problema de laringe aqui. O candidato Ayrton Souza deve conversar com a gente amanhã. E já estamos gravando também conteúdo com os 21 vereadores e vereadora eleitos, que também começaremos a distribuir aí nos nossos canais. Então, seja muito bem-vindo a mais essa etapa da nossa cobertura. Candidato à reeleição, prefeito, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Anderlei, obrigado também pela oportunidade. Primeiro, agradecer os canoenses que me deram esse voto de confiança, os canoenses que querem aprofundar o debate, que querem discutir mais. Eu acho que os quase 44% de abstenção nulo e branco demonstram um desejo dos canoenses de aprofundar o debate. E nós queremos que o debate aconteça. Infelizmente, o primeiro debate que deveria acontecer na sexta-feira na Rádio Guaíba não foi aceito pelo meu oponente. Eu espero que ele não fuja dos debates, que não ocorra uma repetição do que ocorreu em 2008, que foi muito prejudicial à eleição, e que a gente possa efetivamente discutir o futuro da cidade. É para isso que eu estou disposto e eu acho que é isso que a população quer. A ideia aqui da nossa conversa hoje é conversar um pouco sobre como foi uma análise do primeiro turno, né, e começar a conversar um pouquinho sobre o segundo. Eu gostaria de começar te perguntando sobre os 29,76%, porque todas as pesquisas que a gente teve acesso, as de partido, que foram por todas as candidaturas, né, foram divulgadas, mostrava a tua candidatura chegando em primeiro. E eu queria entender contigo, se tu conseguiu analisar isso, qual é a tua análise, na verdade, o que aconteceu? As pesquisas elas não conseguiram ler ou aconteceu algo assim na chegada nos últimos dias? Eu acho que houve um voto útil que saiu do Márcio Freitas em relação ao Ayrton de Souza, né? Talvez algum ataque produzido por parte deles mesmo para que o voto saísse, deslocasse, né? Veja, o Márcio de Souza, o Márcio Freitas, ele fez uma grande votação para deputado, né? Então, veja, alguém que fez aí mais de 16 mil votos para deputado, fazer 10 mil votos para prefeito, é algo que não tem explicação. Então, acho que esse deslocamento, né, ele pode, na minha avaliação, pode ter ocorrido, né, exatamente ali na véspera da eleição, em razão, talvez, de próprios movimentos políticos feitos pela candidatura do Ayrton, do Busato, para tentar prejudicar o seu oponente e, dessa forma, submetê-lo, né? Já à medida que ele tem menos voto, a exigência é menor nas negociações do segundo turno. Eu avalio que isso ocorreu. É óbvio que o segundo turno não é um segundo tempo, é importante entender isso, é uma nova eleição. O primeiro turno, o eleitor vota com o coração, então as pessoas votaram no Campió, as pessoas votaram na Beth, as pessoas votaram no Márcio Freitas, as pessoas votaram no Rodrigo Cebola, né? E votaram no Ayrton e no Jair. Agora, esses eleitores dos 4 candidatos, eles vão ter que escolher qual é o melhor. Qual que está mais preparado? Posso até não simpatizar com o Jair, mas ele está mais preparado? É isso que efetivamente o eleitor. Então, é uma nova eleição, é um novo processo, não existe um deslocamento. Não é porque o Novo vai apoiar o Ayrton, não é porque os republicanos vai apoiar o Ayrton, que o eleitor da Beth, o eleitor do Campiol, automaticamente vai. As pessoas não é uma manada, né? As pessoas têm consciência, têm escolhas, e elas vão avaliar a biografia de cada candidato, a sua trajetória, a sua experiência. É isso que efetivamente as pessoas vão avaliar. Então, é importante entender que o segundo turno é um novo momento. Tu não entende que esses apoios, não sei se tu conversou com essas candidaturas, se todas, eu não tinha informação, por exemplo, que se a Beth e o Republicanos já tinha anunciado, né? Eu sei que o PSOL anunciou que não vai apoiar, até o momento da gente, que eu comecei a gravar, porque eu estava gravando outros conteúdos aqui, de repente essa notícia saiu, né? O Márcio, na noite de domingo, ainda apoiou o Ayrton, e o Novo também declarou voto. A Beth já não tinha. Essas conversas, por tua parte, aconteceram? É algo que não buscou? E tu não acredita, então, que esses votos vão migrar
com as candidaturas, com os partidos indicando. Tu acha que tem espaço suficiente para buscar ali também, não só nas abstenções e brancos? Veja, a minha aliança é com o povo. A minha aliança é com a sociedade, é com o eleitor, que é soberano. Ninguém vota cabresto. Não existe um líder que vai simplesmente determinar que os eleitores vão agora, como uma manada, votar no candidato A, B ou C. As pessoas vão escolher aquilo que é melhor para a cidade. E eu, obviamente, eu sempre por respeito procurei todos os partidos, não há nenhum que eu não tenha procurado. Obviamente que já fizeram as suas escolhas, e isso faz parte da democracia. Mas eu acredito que o eleitor é soberano e nós vamos conquistar, sim, uma vitória no dia 27, a partir da sociedade, a partir do eleitor, a partir também daqueles que não votaram. Muitas pessoas não votaram porque estão vivendo um momento difícil, estão fora da cidade, estão se recuperando. Então é preciso mostrar que a eleição de 27 de outubro, ela não tem a ver com os próximos 4 anos, ela tem a ver com as próximas 4 décadas. Porque o que for ocorrer na cidade, por exemplo, nós tivemos aqui uma administração de alguém que é um neófito, alguém que não tem experiência, nós podemos ter um agravamento da crise. Nós podemos não ter a recuperação, podemos perder, por exemplo, os recursos para os DICs, as obras pararem, a cidade não trazer empresas, não se desenvolver, os serviços da saúde se decompor, da educação. Veja, até 28 nós vamos ter, está agora a regulamentação da reforma tributária. Provavelmente até 28 é o período em que nós vamos avaliar as cidades e a partir disso terá as compensatórias. Nós somos a cidade que mais perde, no Rio Grande do Sul e uma das que mais perde no Brasil. Podemos perder 20%, 30% da nossa arrecadação. Então, se nós escolhemos alguém que não está talhado, ou não está preparado, ou que é uma marionete, alguém que não tem a experiência de gestão, ou pior, na pouca experiência de gestão como meu adversário, quer dizer, eu fiz 2.000 licitações, ele fez 3 ou 4 e numa delas já se enrolou. Tem condenação de 1º grau, confirmado no 2º grau, Tribunal de Justiça, confirmado, veja, por 3-0, confirmado no STJ por 5-0. Agora só aguardando aí no embargos, que a gente sabe, embargos de declaração é só para ganhar tempo, mas ele tem perda da função pública, ele tem suspensão dos direitos políticos, ele tem que devolver 5.200.000, tem uma multa de 520 mil reais. Então, a perda da função pública, se elege prefeito, quem assume é o vice. Quer dizer, você vai colocar uma pessoa que nunca administrou, uma pessoa despreparada, é o chamado Kinder Ovo. Você vota no Ayrton e quem assume é o filho do Busato? Convenhamos, né? Então, é preciso deixar claro isso no debate, né? E acho que isso é essencial, as pessoas precisam saber isso, porque elas vão ter que escolher, é o Jairo ou o Ayrton. Não é o Jairo e o filho do Busato, é o Jairo e o Ayrton, e efetivamente é isso que a eleição vai colocar. No primeiro turno, tinham 6 candidatos, era diferente a forma de fazer essa proposição, porque também tinha essa busca para ir para o segundo turno. Agora, tendo só vocês 2, né, 2 candidaturas, onde o eleitor tem que escolher uma delas, fica claro pelo teu tom aqui que o embate vai ser muito mais forte. No primeiro turno, apesar de ser 6, eu que fiz muitas entrevistas e acompanhei muito, senti muita falta de proposição, né, e de discussão das propostas para a cidade. Como é que tu está imaginando a tua proposição nesse segundo turno? Vai ser, pelo que tu viu e pelo que é um segundo turno, muito embate direto mesmo, assim, forte. Vai ter espaço para a proposta falar de saúde, educação, enfim, todos os problemas que nós temos na cidade? Veja, eu segui uma linha 100% propositiva. Agora, claro, toda vez que eu fui atacado, eu respondi. E eu continuarei assim. Eu vou entrar no debate propondo, mas se for atacado, eu responderei que tem que ser dessa forma. Você está sendo atacado, para você ser atacado. Bom, se a pessoa não tem telhado de vidro, não tem problema nenhum. Agora, se a pessoa tem telhado de vidro, veja, a pessoa se diz um moralista, uma pessoa correta, e na vida dela tem uma série de problemas, então não queira posar de uma pessoa que ama a família, a tradição e a propriedade. Se você, né, é uma pessoa que deve dinheiro para agiota, se você tem, né, problemas familiares, se você tem isso, como é que você vai dizer que você é uma pessoa totalmente correta? Então, não queira, né, atacar alguém, inclusive de forma injusta, porque eu fui atacado de forma injusta em muitas situações, eu não vou fazer o mesmo, eu vou seguir as regras e, obviamente, vou respeitar, né, o debate. Mas a minha prioridade, eu quero deixar claro, nos debates serão as propostas.
quais são as propostas. E, é claro, a capacidade de fazer. Por exemplo, eu estou fazendo hoje um conjunto de obras para o cinturão de diques, certo? São obras que já começaram. Eu tenho uma relação de respeito com o governador Eduardo Leite e com o presidente Lula. Veja, eu vou continuar. Se os canoenses me derem esse voto de confiança, as obras vão continuar. Agora, o meu adversário, por exemplo, ele é PL. Ele coloca em primeiro lugar o projeto do Tenente Coronel Zuc, que é ser governador. E, obviamente, ele tem um antagonismo com o governador Leite e ataca o governador Leite. Ele tem um projeto, né, ligado ao PL, para ter alguma candidatura, não será mais o presidente Bolsonaro, que está inelegível, mas algum nome do PL. Então, eles atacam o presidente Lula. Mas o presidente Lula e o governador Leite são presidente e governador até 2026. Os próximos 2 anos, 25 e 26, quem assumir a prefeitura terá que dialogar com eles. Se você chama alguém de ladrão, você chama alguém, né, de corrupto, você chama alguém, né, de que, digamos, você não tem afinidade, como é que você dialoga? Então, meu partido é Canoas. Eu nunca coloquei ideologias na minha frente, mas nós vamos debater as propostas. Quais são as propostas? Eu vejo hoje o meu adversário falando as coisas que eu estou fazendo. Eles repetem aquilo que eu estou fazendo. Ah, vamos elevar os diques. Sim, mas a obra da Matias já começou. Ah, nós vamos fazer o Dix de Mato Grande. Sim, mas o Dix de Mato Grande já começou. Então, na verdade, eles estão repetindo aquilo que estão fazendo. E acho que isso que a população precisa saber. Então, o meu tom, Vanderlei, será um tom de debate. Vamos discutir. É claro que num debate mano a mano você tem que cotejar. Qual é a experiência de gestão? Vamos discutir a experiência de gestão. Mas eu quero apresentar propostas para a saúde, para a educação, né, para a segurança, né, para todas as áreas, que eu acho que isso, infelizmente, o que aconteceu no primeiro turno? Eu tinha que enfrentar 5 candidatos. Veja, eu sou prefeito, é natural, eu já enfrentei isso em 2012. Quando eu fui candidato em 2012, eu enfrentei também 5 candidatos. E é natural que eu tinha que responder aos 5. Né? Então, era 1 contra 5. A mesma coisa aconteceu agora. Isso não é uma crítica, é uma constatação, até porque pelo fato de ser prefeito. E agora não, agora é mano a mano, a não ser que fuja do debate, né? Que isso eu espero que não aconteça, né? Que seria lamentável acontecer, como aconteceu em 2008, que eu não consegui debater no segundo turno. Ganhei no segundo turno, mas eu não consegui debater, porque, né, o candidato na época acabou não participando dos debates. Perfeito. E para a gente encaminhar essa primeira rodada, que hoje é uma questão mesmo de análise do cenário, pelo que tu viste no primeiro turno, no contato com a população e pelas respostas que tu teve, das tuas propostas, o que tu elencaria assim como as 2 ou 3 principais, que são as bandeiras que tu vai atacar mais forte agora? Veja, essa questão do cinturão de diques é muito importante, mas acho que isso está em andamento e vamos continuar. São R$1 bilhão que nós conseguimos com o governo federal e o governo estadual. Um sistema de alerta para toda a cidade, né? Um gabinete de contingência, ter brigadistas que estejam de plantão para que a gente possa ter uma capacidade de reação, isso de uma parte. A reconstrução da cidade, que já estamos fazendo, veja, das 44 escolas que foram atingidas com as enchentes, 42 já voltaram à atividade. Das 15 unidades básicas de saúde, amanhã já retorna, né, a Praça América, então serão 13 das 15. E as 2 que faltam, nos próximos 10 dias retornam. Então, veja que Porto Alegre, por exemplo, que tem 14 unidades de saúde que foram atingidas, só voltaram 2. Então, é importante a gente comparar um pouquinho, né, como é que uma capital, por exemplo, que tem muito mais recursos que Canoas, conseguiu voltar às suas unidades de saúde. Nós já conseguimos. Então, a gente está recuperando. Então, acho que esse é um segundo tema. E acho que aí tem 2 temas essenciais que nós vamos trabalhar bastante, são nossas prioridades. A saúde, em primeiro lugar. Nós temos que fazer o Fila Zero, que são mutirões. Por exemplo, eu tenho agora em torno de 2.400 mulheres aguardando mamografia. Por exemplo, nós vamos fazer agora um mutirão, agora no Outubro Rosa, não é depois, mas obviamente que isso vai fazer parte do nosso programa, que são mutirão de mamografias, né? Então, nós temos que fazer mutirões. Para quê? São 3.000 mamografias que nós vamos fazer para zerar a fila, porque nós sabemos que muitas mulheres estão aguardando. São 2.380 mulheres que estão aguardando mamografia. Então, essas mutirões de exames, de procedimentos, de cirurgias é fundamental. Também vamos implantar no WhatsApp o Canoas Mais Saúde, ou seja, você marcar exames, consultas, procedimentos através do WhatsApp.
não precisa mais ligar. É uma volta do teleagendamento sem a necessidade de ligar para que as pessoas possam marcar. E vamos também implantar o médico online, que é a telemedicina, em todas as 28 unidades de saúde, exatamente para que as pessoas não precisam consultar o especialista e ter que se deslocar do seu bairro. Isso vai facilitar muito. Na educação, que é também uma questão de foco, é voltar ao Canoas, o Mais Educação, né? Que Canoas foi pioneira quando nós implantamos o turno inverso. As crianças ficavam o dia inteiro na escola, com oficinas de música, dança, atividades, né? Reforço escolar, matemática e português. Então, nós vamos voltar com Mais Educação. Também vamos fazer um projeto chamado Escola Mais Segura, que é um misto entre educação e segurança, que é uma proteção, agente de segurança em todas as escolas, infantis e ensino fundamental, os 83, sistemas de câmera e monitoramento, botando de pânico, ou seja, nós temos uma capacidade de ronda escolar, ampliar a ronda escolar, então a escola protegida. Vamos também implantar um projeto muito importante, que é o Poupança do Futuro, né? Que nós vamos depositar R$1.000 para cada criança que tiver 95% de frequência e aprovação. Ao 9º ano, a família retira aquele recurso que vai ser aplicado integralmente na formação da criança. A família vai poder comprar um computador, pagar um curso de inglês, um curso de pré-vestibular, um curso técnico. Então, a criança do 1º ao 9º ano, todo ano ela vai recebendo, aquele recurso vai ser aplicado, e quando chega no 9º ano, a família já retira. Então, no 1º ano, em 25, se Deus permitir, obviamente os canoenses me deram essa oportunidade, as famílias no 9º ano já vão retirar R$1.000. Em 26, R$2.000, em 27, R$3.000, 28, R$4.000, e assim sucessivamente. Inclusive, como é uma poupança, vai ser um fundo que vai ter, claro, o seu rendimento. Então, não é só o valor fixo, né? É um valor que vai sendo corrigido. Eu entendo que esse é um projeto muito importante. E um outro, que é a educação digital. Nós precisamos comprar mais 2.000 computadores, aí eu já tenho 11.000 computadores, são Chromebooks, são computadores da Google, e nós, dessa forma, todos os nossos alunos terão hoje, né, um uso do computador na sala de aula, não mais, né, precisa mais caderno, né? E vamos também instalar telas interativas em todas as escolas, porque nós temos aí, já em aquisição, mais 600, temos 300, são em torno de 900 salas de aula. E com isso nós vamos ter também todo esse processo de reforço de tecnologia na educação. Acho que essas são algumas propostas. Educação, saúde, claro que a segurança também, a questão de câmeras, a colocação de 200 câmeras, ampliação de 120 para 200 guardas, mais 80 guardas, o fortalecimento também da parceria com a Brigada, com a Polícia Civil, um fortalecimento também com o uso do ShotSpotter, que é aquele sistema americano de detecção de tiros, né? Foi um sistema que deu muito certo no Guaxuviras, nós queremos colocar na cidade, Guaxuviras, Matias, depois Rio Branco e Niterói. Então, é um sistema que vai ajudar, porque em poucos segundos ele detecta o tiro, em 4, 5 segundos, e ele tem uma margem de erro de 2 metros. Então, isso permite conduzir uma viatura da Guarda ou da Brigada Militar no local exato onde o disparo foi feito, numa fração de segundos. Então, isso vai ajudar no combate à violência e às facções. Então, a gente sabe que as facções cresceram muito, e nós precisamos combatê-las. Então, são ideias que eu quero aprofundar no debate. Eu acho que é isso que o cidadão quer, propostas, ideias. Eu fiz isso no primeiro turno e vou fazer agora no segundo turno. Eu perguntei assim das prioridades, trataste de algumas aqui, mas quem quiser acessar o plano de governo como um todo, faz como? O meu site é www.jairojorge.com.br, você pode localizar ali, e você pode também, se você procurar Programa de Governo Jairo Jorge no Google, vai remeter também ao TSE, porque é muito importante entender que o programa que eu estou propondo, ele está lá. Tudo que eu falei está lá no registro. Não estou falando uma coisa aqui, no papel coloquei outra, né? Eu procurei muito, assim, fazer um programa que fosse factível, um programa que possa ser executado. É um programa ambicioso? Sim, porque ele traz ideias que existiam, que infelizmente com o governo Busato foram desconstituídas. Por exemplo, teleagendamento existia, acabou. Eu estou fazendo uma nova proposta hoje que é um teleagendamento novo a partir do WhatsApp. Por exemplo, Mais Educação, tinha em 2016, entrou Busato, acabou. Eu estou voltando com esse programa. Mas tem também projetos novos, como o Poupança Futuro, que eu ainda não havia implantado, que é uma ideia que eu desenvolvi aí durante meu mandato e que eu não consegui implantar nesse, e que, se Deus permitir, eu vou implantar no programa. Mas lá estão todas as nossas propostas no meu site,
as pessoas podem interagir, analisar, fazer suas críticas. Eu acho que é muito importante essa interação, mas são propostas que eu também faço questão em todas as reuniões, Vanderlei, eu distribuo o meu programa. Por quê? Porque eu quero que as pessoas guardem e cobrem, né? Então, se eu tiver oportunidade, mais uma vez, se for vontade de Deus e dos canoenses, eu for eleito para o meu 4º mandato, as pessoas vão poder comparar o que eu disse que eu ia fazer e o que eu estou fazendo, que eu acho que é absolutamente necessário, porque eu quero voltar com a prefeitura na rua, nos sábados, né? Eu tinha isso, né? Depois eu perdi, né, a eleição lá em 2016, a minha candidata perdeu, isso deixou de existir, eu voltei com a prefeitura na rua, vou, né, retomar o prefeitura na rua, prefeitura na estação. Eu tenho uma relação de contato, eu nunca fui um prefeito de gabinete, nunca fiquei fechado no gabinete, sempre fui um prefeito de rua, seja no meu 1º, no meu 2º, no meu 3º mandato ou agora também, durante a enchente, né? Sempre procurando, né, fazer o possível. É claro que esse momento foi muito difícil, né? Teve momentos muito duros, muito tristes, assim, da gente ver tudo que estava acontecendo com a cidade, mas eu sempre tive muita fé em Deus, né? Que nós, né, iríamos dar a volta por cima, que a gente ia recuperar, e eu vejo que hoje, olhando outras cidades, nós estamos conseguindo crescer mais rápido, né? Temos agora a Amazon, que está trazendo emprego para cá. Veja, é a cidade, o CAGED mostrou, qual é a cidade que mais cresceu na região metropolitana? Mais de 1.000 postos de trabalho. Canoas. Isso não é fruto do acaso, isso é fruto de gestão, trabalho, iniciativas. Veja, nós temos 1.500 empresas que nós estamos apostando. Estamos dando lá R$15 mil para 500 microempresas, R$5 mil para 1.000 empresas. O que isso gerou? Emprego. Então, quando você vê esse dado do CAGED, que Canoas é a cidade disparada que mais cresceu, por que aconteceu isso? Aconteceu exatamente porque nós estamos aportando recursos, nós estamos investindo, nós temos aí quase 100 mil pessoas que receberam o auxílio e reconstrução, que acreditaram na economia, compraram. Então, eu acho que esse dinamismo, né, os meus adversários pareciam que era uma terra arrasada, né? Parecia que Canoas era uma cidade, né, totalmente destruída. É claro que a cidade foi afetada, mas o povo está trabalhador, o povo está conseguindo se recuperar. É difícil, totalmente. Mas eu acho que quando você não reconhece absolutamente nada, veja, Canoas é a cidade que mais rápido limpou as ruas. Né? Nós fizemos uma limpeza das ruas em 45 dias. Então, acho que quando você faz isso, né, claro, é a nossa obrigação fazer isso. Mas nós tiramos 400 mil toneladas, Porto Alegre tirou 93, veja, não dá para comparar o que aconteceu com Porto Alegre com o K2, né? Então, nós tivemos um grande esforço. Nossa obrigação, nosso papel para isso, mas não é fácil fazer isso. Será que, né, se fosse outras pessoas, porque as pessoas às vezes têm uma crítica, mas será que fosse outro prefeito, que estivesse no meu lugar, teria feito o que eu consegui fazer nesse período, com todos os meus limites, as minhas falhas, mas nós nos esforçamos, trabalhamos muito para recuperar a cidade. Veja, o HPS retornou, né, talvez o mais fácil, né? O deputado Busato sugeriu, por exemplo, que eu fechasse o HPS. Ele sugeriu para mim que eu fechasse, quem sabe fizesse daqui a uns anos um hospital materno-infantil. Eu fui totalmente contra, eu disse para ele, eu não concordo com a sua ideia. Veja, né, quando o tempo ainda ele estava discutindo a possibilidade de estar comigo, essa foi a sugestão que ele me fez. Eu disse, não seria nem honrado falar isso em razão do prefeito Marcos Ronchetti. Aliás, ele foi secretário do Marcos Ronchetti. O Marcos Ronchetti ajudou a eleger ele, né? E veja, esse tipo de proposta, então, querendo fazer. Então, eu quero manter o pronto-socorro, eu abri o pronto-socorro, porque se eu não abrisse o pronto-socorro, certamente correria o risco, né, de, quem sabe, entrar um aventureiro aí e querer fechar o HPS, porque é isso que ele me propôs. Se ele propôs isso e hoje ele está com a candidatura do Ayrton, então é isso que efetivamente eles estão pensando. Então, eu vou abrir o HPS, ainda parcial, e vou trabalhar dia e noite para reabrir ele 100% dia 17 de dezembro, para que a gente não tenha, né, a perda, e honrar a memória do prefeito Marcos Ronchetti, a quem eu tenho muito respeito e admiração. Inclusive, eu dei o nome do hospital a ele, porque ele que construiu aquele hospital pronto-socorro, e aonde ele está, tenho certeza, ele está torcendo pela nossa vitória. Obrigado, candidato, pela presença aqui. Voltamos a conversar ainda nesse período aí, que é curto, mas tem umas 2 semanas aí para a gente conversar. E você segue acompanhando aqui as nossas transmissões, todos os conteúdos. No nosso canal tem muito conteúdo, inclusive já uma outra entrevista que fizemos no primeiro turno com todos os candidatos, aprofundando ainda mais os temas. Voltaremos a falar, então fica por aí. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Tchau.